Está começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Aqui a gente fala de negócio de verdade, histórias reais de pessoas que vivem o empreendedorismo na prática. E hoje a gente vai entrar em um tema que, se você é empresário, precisa parar para prestar atenção: imposto. E não tem como fugir, não tem como pagar. O que você tem que fazer é se ajustar e para pagar melhor com estratégia. Com a reforma tributária batendo na porta, muita gente está no escuro, sem saber o que muda, o que fazer e principalmente como se proteger. E aí que entra um conceito que vem ganhando cada vez mais força: as estruturas de holding, como uma forma inteligente de organizar, proteger o patrimônio e gerar eficiência tributária. Para falar disso, eu convidei um cara super importante que vive isso na prática, que atende diversas empresas pelo Brasil, inclusive muito forte aqui na nossa região, ajudando empresários a tomar decisões mais estratégicas e seguras. Quer saber quem é? Então fica aí com a nossa vinheta e vem junto. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com o Dr. Jean Canani. E Jean, conte para nós aí, antes da gente entrar num assunto mais técnico que a gente vai falar hoje, né, sobre holding, reforma tributária, quem que é o Jean fora do escritório? Bom, pessoal, minha formação, além da minha formação como advogado, eu também tenho uma vida, uma conduta pessoal sempre pautada na família, pautada nos amigos, né? Principalmente a gente tem uma vida social bem ativa, onde a gente busca, não estando trabalhando, sempre fazer novas amizades, né? Ter uma vida social bem regrada e sem deixar de lado a família, né? Que eu acho que isso é um berço, vamos dizer assim, onde a gente aprende a ter as primeiras regras de vida, né? Então, sempre a gente busca esse destino fora do escritório, né? Uhum. Jean, como que começou a tua trajetória dentro do direito? Tu vem de uma, vamos dizer assim, de uma sucessão de advogados, né, na família? Ou eu não lembro bem certo qual que foi o convidado nosso, que ele falou assim: cara, meu pai falou assim, ó, tu vai fazer uma faculdade e pronto. Como é que foi a tua entrada para o ramo do direito? Por que tu escolheu esse caminho aí? Bom, eu já na formação do meu segundo grau, né, eu já tinha esse sonho de ser advogado, né? Sempre tive uma identificação com a profissão, né? Meu pai, né, finado pai, inclusive, ele era empresário, né? E a gente acabou por assumir também as empresas agora por ocasião da sucessão dele. Mas ele, num primeiro momento, se voltou contra a minha vontade, né? Dizendo que advogados não eram bem quistos no meio empresarial. Por N situações que ele havia se apresentado para ele na vida laboral dele, né? E mesmo assim eu topei isso como um desafio, né? E aí fiz o vestibular. Na época, fiz em Passo Fundo, acabei passando na Universidade de Passo Fundo, na UPF. Fiquei 6 meses lá e transferi para Lages, né? E aí, dentro desse histórico, né, acabei por... O meu primeiro poder de convencimento foi o meu pai, né? Onde eu fiz com que ele quebrasse esse paradigma, né?
E nessa ocasião eu me inseri na faculdade de Direito, posteriormente junto com a doutora Mônica Grisolha e o doutor Altamiro de Oliveira, à época, aqui em Lages, né? A gente obteve uma vaga de estágio e ali começou a minha jornada dentro do direito, né? Então eu fui estagiário forense por muito tempo na vara da infância, junto com a doutora Mônica. Posteriormente trabalhei com o doutor Altamiro também, né? Hoje desembargador. E ali iniciou uma trajetória dentro do direito, mas principalmente eu tinha um sonho, e o sonho era ser advogado, né? Então eu me formei em 2005 e a fatídica prova da OAB fez eu atrasar um pouco o meu início de carreira, né? E no final de 2006, então, eu ingressei os quadros da OAB e aí, a partir de então, a gente iniciou uma advocacia de uma prospecção mais fria no início, né? Todo advogado tem essa prerrogativa. E, posteriormente, com o passar do tempo, a gente foi crescendo, graças a Deus, na área, adquirindo uma conduta, uma credibilidade de mercado, né? E até por ser filho de empresário, na época, eu me identifiquei muito com essa área, né? Então, a gente começou a seletizar a área do direito empresarial como um todo, né? E, posteriormente, a gente foi... com o crescimento do meu escritório, né, eu cheguei a dinamizar o meu escritório com uma sociedade, com o Dr. Matheus Canani também, que é meu primo, né? E, posteriormente, ingressou nos quadros do meu escritório o Dr. Eliseu Marcon, onde a gente estabeleceu uma parceria com ele, né? Ele atua na área do direito criminal. E, por fim, a doutora Giana de Oliveira passou recentemente na prova da OAB, recentemente que eu digo, porque para mim é recentemente, né? Porque eu já estou vivenciando aí os 20 anos de praia, mas... e aí foi essa minha trajetória. E a gente acabou direcionando a minha atuação em específico, né? Com uma especialização também na área do direito empresarial. E fulcrou mais nesse dinamismo, com bastante atuação dentro do direito civil, voltado ao direito empresarial, não que eu não atuo nas outras áreas do direito civil, né? Mas por ter essa necessidade, essa situação familiar de ser filho de empresários, né, a gente acabou voltando mais para a área do direito empresarial, com enfoque também na área do direito civil, né? Uhum. Talvez o teu pai ali ele tenha, vamos dizer assim, um receio com o advogado, porque cada vez que o cara precisa do advogado é para resolver pepino, né? Exatamente, né? Veja bem, os empresários eles têm essa mística, né? Em algumas situações, onde principalmente, né? Nós advogados que eu digo e os empresários como um todo, eles têm uma mística de observar o advogado como, essencialmente da parte contrária, como um intruso no negócio dele, né? Então, vou dar um exemplo, não que isso seja clássico, mas, por exemplo, os empresários eles sofreram muito antes da reforma trabalhista com ações, né? Inclusive, na nossa região, teve algumas ações de massa na área do direito do trabalho e etc. Então, criou-se uma mística, né, de que os advogados eles tinham esse poder, digamos assim, de não só resolver o problema, mas se instalar dentro da empresa quando o problema já estava acontecendo, né? E aí... eu sempre digo, e tenho ditado comigo, né? Não adianta você fechar a janela depois que o ladrão já tá dentro da casa, né? Então, aí se criou essa polêmica, né, de advogados, mas nada mais é que o advogado é uma ferramenta para o empresário hoje, né? Tanto nos poderes de gestão, nos poderes de decisões estratégicas. Hoje em dia, o advogado, eu digo que o advogado e o contador, né, fazem parte do coração da empresa. Teve uma convidada nossa aqui, a Daniela Guide, né? Você é do meio, né? Ela deve conhecer ela, que ela trabalha sempre pro lado da empresa,
né? Ela fica do lado da empresa, né? Na hora da defesa, ela não fica no lado do colaborador, vamos dizer assim, né? E ela trabalha muito na advocacia preventiva, né? Então é aquele cara que não espera o processo chegar, é aquele cara que está sempre antenado nas mudanças, nas leis, para que a bomba não estoure, né? Então o advogado ele tem muito esse papel, né? Acho que antigamente se via muito o advogado quando o problema estava instalado, né? Que nem você falou, quando o ladrão já estava dentro de casa, daí o bicho pega, né? Hoje, né? Você já está há 20 anos, né? Exercendo a profissão. Quase 20. Quase 20, né? O que te move, Gia, profissionalmente hoje, assim, atuar como advogado? Então, eu tive uma situação muito particular, né, na minha carreira, que em 2 anos atrás eu sofri a perca do meu pai de uma maneira muito repentina. Isso foi um abalo muito impactante para mim, né? É uma coisa muito inesperada de momento, né? E eu estava no auge da minha, vamos dizer assim, da minha carreira, né? E respondendo a tua pergunta, essa foi uma oportunidade, uma forma de uma esteira, vamos dizer assim, que eu tive que agregar, né? Sair um pouco do contencioso, né? Da advocacia contenciosa, combativa, né? De judicializações, de processos, de audiências, em virtude do falecimento do meu pai e na ocorrência também de, eventualmente, receber as empresas dele. Para quem não sabe, meu pai tem a Soldas Planalto aqui em Lages, né? Tinha, né? E agora a gente faz parte do quadro societário, e a Gota também, que é em Blumenau e Curitiba, e nós temos uma filial também da Soldas em Chapecó. E quando ocorreu esse fato na minha vida, muito impactante, eu resolvi, de uma maneira assim mais decisiva, né, optar mais pela advocacia preventiva. E aí vem muito de encontro com o trabalho que a doutora Daniela faz, né? E principalmente para sobrar mais tempo, para me dedicar a estudar uma gestão de empresa, a ter a vivência empresarial, porque as empresas que a gente possui, muito embora ela seja de médio porte, mas ela tem uma vivência com multinacionais, com grandes fornecedores, então exige uma capacidade, né, de gestão muito regrada, muito pontual. E nessa ocasião, quando eu optei por fazer advocacia preventiva, que eu vejo assim uma coisa muito inovadora dentro do direito, né, muito embora a figura do advogado ela seja sempre interligada ao contencioso, né? A advocacia combativa, como eu digo, que é de judicializações e etc., né? A advocacia preventiva ela é preconceituosa no seguinte ponto de não ter muita assertividade com o mercado. Então são poucos, por exemplo, os empresários que optam por esse tipo de advocacia, de assessoria, de prevenção, de estudo técnico de problemas e etc., né? Então, respondendo a tua pergunta, hoje o meu escritório está centrado particularmente quase que numa advocacia mais preventiva, né? Em diversas searas do direito, e aí vindo de encontro ao tema que você sugeriu hoje, que a gente vai conversar mais adiante, que é um tema especificamente de advocacia preventiva, combativa, de planejar. Sim, que é holding, né? Mas esse eu separei no bloco 4 aqui, mas antes de entrar para o tema, né? Que eu quero ainda separei outras perguntas aqui, que é referente principalmente a quem está nos assistindo aqui, que na grande maioria, né, faz parte aí, se não tem, mas tá na lida, vamos dizer assim, né, tocando um CNPJ à frente, né? E qual o cenário mais comum que você encontra hoje, quando você é chamado para uma empresa, né? Quais são, vamos dizer assim, não sei se seriam os erros, né? Mas acho que cenário seria a palavra mais certa, né? Mais comum que você encontra hoje nas empresas.
Então, interligado principalmente à área do direito empresarial, nós temos aqui uma certa um desalinhamento, certo? Entre a gestão da empresa, entre o administrador, entre a contabilidade e uma forma de planejamento, né? Onde a gente pode buscar aí ao empresário um poder de decisão com mais assertividade no direcionamento do negócio dele, né? O que a gente mais encontra hoje é contadores, né, sem crítica e demagogia nenhuma aqui, operacionalizando de uma maneira de uma maneira mais, vamos dizer assim, vou achar a palavra aqui, mais mecânica, né? Ou seja, a pura guia de impostos encaminha para os empresários e os empresários ali, nessa oportunidade, direcionam o pagamento, né? Sem fazer um planejamento anual, sem, né? Então isso se torna, repassa ao empresário esse mecanismo, né? O que a gente encontra também de uma maneira muito, além dessa mecânica, digamos assim, né, do empresário, o que a gente encontra nessa dinâmica e nessa vida toda que a gente atua são situações pontuais, né, de desalinhamento administrativo, né, com contratos, né, não se analisa muito contratos. Vou usar o termo aqui de novo, né, espera primeiro acontecer o problema para depois tomar uma iniciativa para resolver. Esse é o cenário do empresário, né? Ele só procura, por exemplo, os advogados ou situações pontuais para cada caso, sem olhar a gestão 360 sobre a empresa, entendeu? Uhum. Então, se os empresários buscarem essa cultura mais preventiva, como um alicerce para o negócio dele, ele vai evitar problemas, né? Vai economizar, vai evitar problemas, e uma série de outros benefícios que a gente coloca aí. Uhum. Você falou ali da questão de pagar as guias, né? Eu até anotei aqui a questão das guias. Dia 20 é o terror dos empresários. Nossa, essa semana ainda, dia 20, bem no feriadão ali, eu trabalhei na terça do feriado ali, e era dia de pagar imposto, né? Eu ainda comentei com o Wagner esse cara, mas que feriadão bom para nós esse, né? Mas faz parte, né? Nós temos que cumprir, né? E eu falo para ele, cara, eu não me importo, se eu pudesse eu pagava 100 mil, 200 mil de guia, porque isso é sinal que eu estou vendendo do outro lado, né? Então, com certeza. Mas o empresário hoje, o que tu vê ali, talvez casando um pouco com essa tua fala, o empresário hoje, ele entende o imposto ou ele só paga e segue o jogo? Veja bem, né? Essa conduta mecanizada do empresário, né? E uma cultura que se estabelece, por isso eu usei a palavra mecanismo, né? Ele mecaniza. Vai no automático. Fluxo, exatamente, esse fluxo, né? E como o empresário ele está voltado, ele é um técnico no negócio dele, ele não vai ter tempo de buscar uma revisão daquilo que foi pago, ou se está sendo feito corretamente aquilo que ele está pagando. Ele não para diagnosticar, por exemplo, essas situações. Então, muitas vezes, quando a gente chega em determinadas empresas, a gente se depara com impostos pagos a maior, né? Vou te dar um exemplo também do nosso tema aqui, de parte de sucessão empresarial, né? Com um dinamismo a gente encontra até uma certa desorganização societária nisso, né? Os empresários, por exemplo, não estão moldados aqui para adquirirem sucessores na ausência deles. Então, isso todo esse cenário que se encontra dentro das empresas se apresenta para a gente de uma maneira muito mecanizada, onde você tem que quebrar esse ciclo, né? E esse é o propósito que a gente vem atuando na advocacia preventiva, abrir o olho do empresário para quebrar esse ciclo mecânico, né? Justamente para que ele passe aqui a
fechar as torneiras, né, que eu digo sempre, de saída de volume de dinheiro, um fluxo de caixa mais controlado, pagar aquilo que realmente é devido, né? A gente aqui não busca, por exemplo, o milagre de isenção de impostos, saldo se a lei derrogar ou tu não vai pagar. Não, a gente planeja, né? E o planejamento ele é voltado para quê? Para redução de custos, não deixar de pagar o imposto. Esse é um cenário que também a gente se depara, né, com muitos empresários às vezes buscando a gente, não, eu não quero pagar isso, ou isso não é devido para mim. Então, por que isso, né? Justamente porque o empresário ele é um técnico naquilo que ele faz, né? Então, eu acho que a busca de assessoramento em diversas áreas, como eu disse antes, em uma contabilidade adequada, em um corpo jurídico também participativo dentro da empresa, ajuda o empresário aí a economizar, a ter um fluxo de caixa maior, né, a fazer um revisionamento das suas decisões com uma assertividade muito grande, né? O poder de erro ele se torna num percentual bem menor nessas ocasiões, né? Bacana. Jean, vamos passar para o bloco 3, onde a gente agora vai entrar então no tema central aqui, que é estruturas de hold como instrumento inteligente para a economia tributária, né? Para quem não conhece ainda o termo, né, explica para nós aí o que é uma holding, né? Como é que funciona, numa forma mais simples para as pessoas poderem entender esse processo aí de holding. Muito se fala, né? Hold, né? Mas o que é a holding de fato, uma holding? Então, a holding nada mais é que uma empresa, né? O termo ele é americanizado, holding, né? Ele vem lá do direito inglês, passou para o direito americano e nasceu no Brasil com essa terminologia, né? Mas nada mais, nada menos é do que o estabelecimento de uma empresa, certo? Para gerir patrimônio. Certo? Nestas ocasiões, ela pode se fragmentar entre holding por cotas em responsabilidade limitada, ou ser estabelecida pela lei da SA, né? Geralmente, as holdings regidas pela lei da SA, das Sociedades Anônimas, né, que é a lei 6404/76, elas são, em 99% dos casos, em capital fechado. E o que serve? Para que serve a holding, né? A holding ela é criada para gerir patrimônio, né? E aí tem diversas espécies de holding que foram criadas, que essa instrumentalização ela visa uma série de fatores, né? Uma série de... um modo de gerir o seu patrimônio de maneira muito planejada, seja em sucessão, seja em pagar menos impostos, e em diversas outras situações, né? Acho que tem um pouco vamos dizer assim, um tabu ainda muito em cima da holding, porque parece que eu tô querendo, vamos dizer assim, matar meu pai, né? Não tem assim, não, nem vamos falar disso aí, cara, parece que eu tô querendo te matar e tal, mas não é assim, né? Na verdade, porque assim, uma hora todo mundo vai, né? Então é melhor que esteja tudo planejado quando isso ocorrer, né? Não sei se existe, tu percebe que existe um pouco dessa questão também? Não percebo como sofri em casa isso, né? Então, o que ocorre? A última coisa que a gente vai trabalhar, tanto na seara dos empresários como na vida como um todo, é trabalhar com uma sucessão, né? Com a morte sucedida, né? Que vem a sucessão por estirpe, que a gente chama, né? Juridicamente falando. Então, muitos dos empresários eles não enxergam esse cenário como uma forma de planejar, não só a sucessão empresarial, como eu disse, né, ou a sucessão familiar, ou a passagem do patrimônio que ele construiu numa vida toda de uma maneira mais econômica, com pagamento de menos impostos e extremamente legal, né? Então, esse preconceito que se atribui à holding, eu julgo que é um pouco de desconhecimento das modalidades e das formas que ela pode se apresentar.
E direcionando para a tua pergunta, existe um mecanismo de planejamento sucessório de holding que é fantástico, onde você pode eleger que determinado patrimônio fique com A, com B, com C, né, dos seus herdeiros, onde você pode eleger que na sua falta vai ficar um administrador, onde você pode ofertar a doação das suas cotas patrimoniais, né, as cotas subscritas no contrato social, e ficar com usufruto dessas cotas para os seus herdeiros, ou seja, você faz uma doação de cotas. Então são cenários, né, que se cria dentro desse gênero holding, que varia muito de caso a caso, né? Então, cada dor que o cliente vem nos perguntando, a gente monta uma estratégia, monta um cenário, né? Quero uma holding para planejamento sucessório. A gente, né, através de uns questionamentos, de algum checklist de documentos que a gente apresenta, a gente criou um método para isso acontecer, né? E aí, analisando cada caso a um caso, a gente elabora um diagnóstico respectivo ao caso, né? Existe dentro da holding uma visão de que isso, vamos dizer assim, é para milionários, né? Para quem tem grandes fortunas e tudo mais. E a holding hoje, ela se enquadra para grandes empresários, para pequenos empresários? Como é que é essa questão de nível patrimonial? Não sei se seria bem assim o termo que a gente poderia utilizar, mas a holding é para grandes empresários ou serve também para os pequenos empresários? Bom, essa é uma mística, né, que se criou ao longo dos tempos com relação à holding, né? A holding, ela não tem um limite de patrimônio, um acréscimo significativo de bens para você constituir uma holding, né? Por exemplo, existe possibilidades de pequenos empresários, né, de pessoas constituírem uma holding. Vai depender da dinamização da constituição dessa holding, a finalidade que ela vai ter, né? Com a reforma tributária, e eu digo isso aos meus clientes, e principalmente aonde a gente vai dar palestras ou conversar sobre esse tema, que esse ano é o ano da holding. Por quê? Porque nós estamos aqui num cenário de reforma tributária, né? A lei de outubro de 2005, que estabeleceu a reforma tributária, ela condicionou algumas situações aos empresários, onde a gente já vem debatendo isso de uma maneira muito... dependendo de muitos estudos, de uma maneira muito assertiva com outros colegas, participando de network, de seminários sobre esse tema. E esse ano é um ano que tende a desmistificar esse cenário pela reforma tributária. Então, não tem requisito para se estabelecer uma holding, tá? Não tem limite patrimonial para se ter uma holding. Basta você criar uma finalidade para ela de planejamento. Ela se engloba, ela pode ser usada como uma estratégia e também como uma finalidade de planejamento. Basicamente, esse é o fim da holding, né? Entendi. Qual que é... Até antes de passar para essa pergunta aqui, tem muito aquela questão de você fazer a tal da doação em vida, né? Que muitas pessoas fazem, né? Eu tenho os meus bens lá, eu já vou fazer doação em vida, porque daí, né, tem as questões de taxas, impostos que são menores, né? A holding também pode auxiliar nesse processo também? Esse é um dos benefícios que a constituição da holding proporciona aos interessados, né? Hoje nós estamos falando aqui de um cenário de imposto de transmissão causa-mortes, que é objeto da reforma tributária, como a constituição de outros impostos, né? Como o IVA, como outros, né? Onde os utilizadores da holding, eles se beneficiam por uma série de fatores, né? Principalmente com
alíquotas menores, o simples fato de mudar base de cálculo para apuração do imposto, né? Hoje nós estamos falando aqui, por exemplo, da integralização de imóveis, por exemplo, de cotas de empresas num contrato social onde você planeja ali as cotas que vão ser subscritas e você vai recolher o ITCMD pelo valor do capital social da holding e não sobre o valor total do teu patrimônio. Isso dá uma diferença muito significativa. Por exemplo, você tem um patrimônio de 50 milhões de reais e lá na holding teu capital social é de 500 mil. Então a base de cálculo para o ITCMD vai ser o 500 mil e não o valor total da sua empresa. Genericamente, muito genericamente, né, e usei desse exemplo aqui para bem diferenciado de valores para sugerir a modalidade da holding, que seria aí num planejamento sucessório, né? Como eu disse, cada caso é um caso. Então a gente estuda esses cenários, né? Analisa isso de acordo com o patrimônio do cliente, se a holding dele vai ser exclusivamente para planejamento sucessório, se ela vai ser uma holding de participação, né? Se ela é uma holding mista, uma holding pura. Então, tudo essas modalidades e finalidades da holding vai depender de cliente a cliente. Mas os benefícios, por exemplo, de redução de alíquotas são infinitos. Bacana. Qual que é o maior mito que tu percebe assim já na hora que se fala sobre holding? Então, existe aí uma forma de a gente atuar com convencimento, né, perante os empresários para que acolham a holding dentro do seu cotidiano, justamente nisso que eu falei, como um instrumento de planejar e pagar menos impostos. Falando na questão de pagar, me veio agora aqui, para eu constituir uma holding, eu tenho, vamos dizer assim, uma mensalidade, uma taxa que eu devo pagar? Não, eu tenho, claro, tem a taxa ali de um advogado, construir toda a minha holding, fazer tudo, né, organizado de acordo com o que eu quero ali, mas depois eu tenho vamos dizer assim, uma manutenção, tem um custo? A holding ela não necessariamente tem que ser planejada por um advogado. Ela pode ser constituída também pelos contadores, né? Nada mais nada menos do que a consolidação de uma empresa, de um CNPJ, né, onde lá você vai ter os respectivos quinais de atuação dessa holding, que é a finalidade dela, que nós chamamos, né? E de acordo com essa finalidade e com a receita, você vai ter que ter as despesas, por exemplo, com contabilidade, né? Toda uma apuração de impostos, dependendo do cenário que ela tiver, se é uma administradora de bens, né? Se é uma holding por participações. Então, todo esse cenário você vai ter que ter como se fosse a vida de uma empresa normal. Tu vai ter que ter um contador, né, para apurar teus impostos, fazer tuas guias, né? Se você tiver funcionários da mesma forma, ela operacionaliza como se fosse uma empresa. Porém, os benefícios fiscais e o planejamento que ela proporciona de você constituir isso de uma maneira planejada para aquilo que tu queres, o custo dela é infinitamente absorvido num impacto muito significativo de tempo, tá? É como diz aquele termo, ela se paga, vamos dizer assim. Ela se paga num curto espaço de tempo, dependendo para que você quer utilizar, né? E ela, você falou ali da questão de negócios, ela é uma empresa, né? A holding é como se eu tivesse um conjunto ali, né? Ela serve também, além dessa questão de pagar menos imposto, ela serve, vamos dizer assim, na minha organização do negócio? Ela se encaixa também? Tu lembra que eu falei aqui no começo que esse ano é o ano da holding, né? Hoje, o atual cenário tributário que nós estamos, eu digo isso num caráter assim bem
não muito técnico, né, que o nosso governo ele arrumou um cheque em branco para os empresários, porque a gente sabe que vai ter que pagar impostos, sabe da legislação, sabe das alíquotas, mas é um ano de interrogação. Por quê? Porque vai chegar ao final do ano aqui, todos nós vamos sofrer a primeira avalanche tributária da reforma. Quem vai sair quem sair planejado disso vai lá na frente colher esses frutos, né? Respondendo diretamente à sua pergunta, hoje nós temos aqui no ano da Hold diversas formas de operacionalizar essa Hold. Um dos instrumentos hoje, e se fala muito, na questão da pejotização, né? De se criar diversas pessoas jurídicas, seja ela num cenário administrativo de outras empresas, como um incentivo para os empresários pagarem menos impostos. É sabido hoje, por exemplo, pela criação da lei da reforma tributária em outubro do ano passado, que o governo isentou os contribuintes com renda de até R$ 5.000 e passou a tributar as grandes rendas, que ele julga como grandes rendas, né, acima de R$ 50.000. Então, nesse cenário hoje, ele fez também uma outorga à obrigação tributária dos empresários em recolher os impostos da distribuição de lucros e dividendos. Então, hoje, a obrigação do CNPJ da empresa é reter 10% sobre o valor dos lucros e dividendos. Então vai chegar no final da gestão do exercício desse ano, quem não fez as adequações até 31 de janeiro desse ano, vai ter que haver essa retenção de lucros e dividendos. Isso em todos os CNPJs que acumularem lucro no final do exercício de 2026. Isso não bastasse, esse valor vai cair no CPF dos contribuintes. Lembra lá quando eu disse que a obrigação tributária é do CNPJ de retenção, dos 10% sobre lucros e dividendos? Aí vem as pessoas físicas que cumulam rendimentos. O que é essa cumulatividade de rendimentos? Aluguéis, vínculos empregatícios, né? Seja ele funcionário público ou algo nesse sentido, diversas fontes pagadoras de lucros e dividendos, ou seja, eu recebo lucros e dividendos de 3 CNPJs. Isso vai cair lá no CPF dele e ele vai ter que, se ultrapassar R$ 50.000 mês, ter que reter mais 10% sobre essa renda. Não bastasse pagar num lado, pagar nos dois agora. E agora, respondendo a tua pergunta, o que a Hold vem como incentivo? Hoje, as pessoas que estabelecerem uma Hold, dependendo da arquitetura que ela tiver e o planejamento que ela tiver, você pode pejotizar o recebimento desses valores, atuar com um cenário de geração de despesas para um CNPJ pagador. Então, dependendo do cenário que o empresário vise ou que o CPF desse empresário como receptor de renda, se ele tem outras fontes pagadoras com aluguel, bens e serviços, a gente instrumentalizar essa holding dele para que ele recolha menos impostos. Estou falando aqui de uma holding de participações, onde você, através da holding, passa a integralizar o contrato social da empresa fonte pagadora e aí você passa a receber lucros e dividendos para o CNPJ da tua holding de participações. Isso economizaria 10% do valor dos rendimentos, né? Ou seja, reduziríamos a carga tributária aqui pela metade. Sem falar em outros benefícios que cada caso vai nos elucidar, né? Então, o ano da holding é esse. Tu estava falando dessa questão do ano da holding, né? Que é agora esse ano, né? Mas existe assim vamos dizer assim, um momento certo, um momento da minha vida que eu deva
fazer uma hold? Existe assim, não, me aposentei, eu acho que agora é o momento. Não, não sei, ou abrir uma empresa. Qual que é o momento, doutor, para eu montar e ter a minha hold definida? Então, o momento é uma decisão estratégica, né? Se você quer crescer com o seu patrimônio, você vai planejando isso desde o começo. Não precisa que você ter um vulto patrimônio para você ter que constituir uma hold. Quanto maior o teu patrimônio, veja que maior a incidência de carga tributária para você constituir, para você formar a tua hold. Então, aquele empresário, né, ou aquelas pessoas físicas que têm intenção em crescer ordenadamente com o seu patrimônio, de uma maneira muito planejada, de acordo com os seus objetivos, não tem idade, não tem limite de patrimônio, não tem absolutamente nada. O que o empresário precisa ter em mente? Eu quero planejar a forma organizacional de gerir o meu patrimônio. Aí a gente vai criar uma hold de acordo com as necessidades dele. Eu quero deixar para os meus filhos, eu não tenho filhos, eu não tenho sucessores, né? Diretos, né? Que a gente chama de herdeiros necessários. Não, eu quero respeitar e deixar para A, para B, para C. O Código Civil tem a previsibilidade do testamento, onde o testamento ele é limitado a 50% do patrimônio, o outro 50% tem que ficar resguardado, que a gente chama de legítima. Você só pode dispor da legítima, que é 50% do valor agregado do patrimônio. Na hold, não. Na hold você tem a disponibilidade de gerenciar esse crescimento de uma maneira muito planejada. Então, um empresário que deseja planejar o seu futuro, ele precisa somente tomar uma decisão e constituir uma hold. E depois, não basta você criar ela, né? Criou esse CNPJ, depois você pode ir fazendo diversas alterações contratuais, mudando pinais, ampliando, diminuindo, né? Então, isso é flexível. Bacana. Pessoal, chegamos aqui no tema de hold. Nós vamos passar agora para o nosso bloco 5 aqui, que é sobre reforma tributária. Mas antes disso, eu tenho um recadinho para você que eu preciso abastecer o meu café e a gente já volta aqui com o Dr. Jean Canani. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências? Esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono. Hoje estou aqui junto com o Dr. Jean Canani. Nós estamos falando sobre hold. E agora nós vamos entrar num outro tema, que é a parte da reforma tributária. Isso está deixando os cabelos em pé aí da galera, não é mesmo? Jean, conte para nós, um tema mais quente aí, né, que tá rolando, né? Como que a reforma tributária, o que muda na vida do empresário? Então, a gente está vivendo uma transformação estrutural, né? Das cargas tributárias, dos impostos, né? Alguns impostos estão mudando, outros impostos vão sofrer algum reajuste de alíquotas, mas o cenário principal é aquele que eu falei anteriormente, né? O cenário hoje é a outorga da obrigação tributária para os CNPJs pagadores dos empresários, né? Com lucros e dividendos, e essa obrigação tributária ela vai incidir e ter reflexo também no CPF dos empresários e nas declarações de imposto de renda, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Então, a reforma tributária, diante dessa estruturação, ela, como eu disse também anteriormente, né, a gente está com um cheque em branco que o governo nos outorgou, porque a gente não sabe
de que forma isso vai se processar, de que forma isso vai ser fiscalizado, né? Porque é um cenário totalmente novo, tanto governamental quanto também dos contribuintes. Frente a esse cenário, o que a gente pode orientar os empresários, né, é que você tem que se planejar. Esse é o caminho, né, principal e extremamente idealizado por nós, operadores do direito, pelos contadores, né, onde a gente, num fluxo de troca de ideias aí, tem sugerido e combativamente feito esse trabalho, que é um trabalho de planejamento tributário. Então, eu julgo que este ano, principalmente, né, é um ano de você se planejar. Por quê? Porque, como eu disse, a gente está com cheque em branco, então tu tem que preparar o teu bolso na medida em que for se constituindo esse cheque, né, para que a gente possa chegar lá no fim do ano e não ser surpreendido. Tão pouco no fim do ano, quando é o fim do ano tributário das empresas, né? Como também lá na nossa declaração de imposto de renda, cuja database é maio do ano que vem. Então, isso tudo tem que ficar muito exponencialmente planejado para que não haja surpresas, né, Juliano? Falando nisso, tu já fez a tua declaração desse ano? Tá rolando aí as declarações, né? O brasileiro costumazmente deixar para a última hora, né? Essa semana ainda peguei no pé da minha esposa lá, assim, já fez? Não, porque faltou mandar lá para contabilidade o negócio dali, do colégio da filha e tal, assim, que disse, mas mande logo. Né? Tem então aquele cara, vamos dizer assim, eu recebo 10, 15 mil de uma empresa, daí herdei lá 2, 3 salas comercial, tô ganhando um aluguel, tem mais um barracão lá que eu fiz, tô ganhando mais aluguel, no final das contas tô ganhando ali 70 mil, 60 mil, esse cara vai tomar choque, vamos dizer assim, se não se prevenir, né? O que a reforma aí pode, vamos dizer assim, pegar de surpresa quem não tiver preparado para esse... Como eu disse também anteriormente, no bloco anterior, né? Nós temos aqui como um karma, né? É sempre tomar iniciativa depois que o problema acontece. Então, a gente quebrar esse paradigma, tanto dos empresários quanto dos contribuintes, isso é um trabalho muito minucioso, né? Onde a gente tem que convencer os empresários que o planejamento hoje ele é necessário. E não só os empresários, as pessoas físicas deles. Eu julgo aqui também, e queria também alertar, os profissionais liberais. Né? Nós temos aqui profissionais liberais médicos, por exemplo, no caso da tua esposa, onde ela ofere muita renda com retenção de imposto na fonte. Caso, por exemplo, de médicos plantonistas que têm consultório particular, que fazem cirurgias. Então, esse valor agregado, e muitos deles, inclusive, com renda de bens e serviços, né, que a gente chama de aluguel e etc. E essa cumulatividade dentro de um mesmo CPF, se ultrapassar os 600 mil ano, ou, veja bem, ou os 50 mil mês, tu vai ter que reter. Então, doutor, como é que vai funcionar aí se eu passar de 50 mil no mês de junho, mas chegou lá no fim do ano e eu não atingi os 600 mil? O que vai acontecer nesse cenário? Você vai ter que reter lá naquele mês que você ultrapassou o limite, certo? E lá no exercício do ano seguinte, quando você for fazer a tua declaração anual, tu vai ter que fazer o ajuste. E esse ajuste, ele vai entrar nessa declaração de imposto de renda da mesma forma que você faz o pedido de restituição hoje. Né? O governo tem que homologar para depois te pagar. Então veja bem que você está antecipando a tua receita de impostos de um ano para o outro, certo? Pelo fato de você não ter se planejado. Falo isso novamente, profissionais liberais, médicos participativos em diversas sociedades médicas, dentistas, né? Isso a gente tem trabalhado aí muito com essa classe, né? Para planejar a diagramação das alíquotas de impostos deles de uma maneira muito coerente.
né? Eu digo que com a reforma a gente não vai deixar de pagar imposto ou vai aumentar a alíquota. Não, você tem que se planejar. Em muitos casos pode até diminuir alíquotas, né? Porém, em outros a gente tem que brigar para quê? Para pagar menos, não deixar de pagar. Isso é um cenário que não contempla mais, em dias atuais, você, né, salvo os benefícios fiscais que a lei derroga, né? Mas você não recolher o imposto hoje é um cenário praticamente que desapareceu, né? Aliás, nunca teve, mas tinha essa mística também. Então a holding hoje ela instrumentaliza esses processos com a reforma tributária de você reduzir a tua carga tributária, de você pagar menos impostos e você não adiantar valores para o governo para ir ajustar isso no exercício do ano seguinte. Voltando a falar da reforma, lembra quando eu disse que esse ano a gente está com um cheque em branco? Porque vai chegar lá no final do ano, a gente não sabe de que forma isso vai se processar, como vai se processar. Então isso pode ser, né, o estupim lá nos empresários, onde vai cair a ficha deles, né, tanto na declaração da pessoa jurídica, né, na retenção dos lucros e dividendos no exercício desse ano, como lá na declaração de imposto de renda deles de pessoa física. E aí pode ser tarde, aí você vai ter que tirar dinheiro do bolso, pagar um imposto maior, para depois fazer todo um reajuste. Vamos passar para o bloco aqui, que eu nomeei o bloco 6 como erros e cuidados. Né? Abrir uma empresa hoje, com todas essas mudanças, essa reforma que está acontecendo, sem um planejamento, pode custar mais caro? Veja bem, quando a gente fala em planejamento, a constituição da empresa ela deve ser gerida por profissionais, né? Essa decisão do empresário ou das pessoas físicas, né? Ser gerida de uma maneira muito coerente, muito sólida, né? Com pessoas técnicas no assunto que possam montar para você uma estrutura voltada para aquilo que tu quer. Eu quero um comércio mercantil de venda, de distribuição, de isso, de aquilo. Isso é um negócio, é um formato de um negócio. Eu quero pagar menos impostos nessa empresa. Eu quero pagar menos impostos na minha pessoa física. Então isso vai depender de caso a caso. Ficar mais caro? Eu julgo que não. Desde que seja planejado, você vai recolher o mínimo de imposto possível dentro da seara e do norte que você queira dar para os seus negócios, certo? Então não fica mais caro, muito pelo contrário, o planejamento ele tende a ficar a curto e a longo prazo, obviamente que de antemão você pode até gastar mais, né? Mas a curto e a longo prazo você vai ser beneficiado. E muitas vezes até por uma vida toda que você tem a frequentar aí, isso vai te ajudar. Caso, por exemplo, de holding familiar, e vai deixar essa sucessão, inclusive, para os seus filhos, de uma maneira mais abrandada de recolhimento de impostos, né? Pessoal, nós vamos chegar aqui no bloco que vocês já devem. Para quem já segue o nosso canal aí há bastante tempo, já conhece o bloco Ping Pong de Dor. Para quem não segue, então não esquece já de seguir o nosso canal aqui, compartilhar também o vídeo com o Dr. Jean aqui para aquelas pessoas, amigos, familiares, né, que possam aí ter interesse ou ter um impacto, né, nos seus negócios aí devido à reforma tributária e também não só nos negócios, mas na vida também, né, que seja impactado aí de alguma forma. Vamos fazer o ping-pong de dono, doutor? Aqui eu faço umas perguntas rápidas e vem de debate pronto aí do outro lado. Meio que é por isso que aqui é o ping-pong. Vamos lá. Tá começando o ping-pong de dono. Imposto no Brasil é? Necessidade. Empresário que não se planeja paga mais. Holding é? Instrumento inteligente para pagar menos impostos e planejar uma vida futura. Reforma tributária é? É uma reforma. Toda reforma ela tem que destruir o que foi feito e construir uma coisa nova. Então, esse, para mim, é o cenário da reforma tributária. Implementar uma cultura diferente a nível de recolhimento de impostos. Um erro caro. Não se planejar.
um conselho para quem quer proteger seu patrimônio. Estamos aí hoje, debatemos um dia todo quase, né? Por poucos minutos, mas bastante nesse tema. É uma solução inteligente, a gente tem instrumentalizado bastante, esse é o conselho que eu dou aos empresários e às pessoas físicas que concentram grande volume de impostos no seu CPF ou no seu CNPJ, a se planejar. O planejamento, ele é barato pela forma que ele se dinamiza na vida das pessoas. Então, o conselho que eu deixo para todos é se planejar. E um dos instrumentos para soluções de pagar menos impostos atualmente é a holding. Então, nos consulte, veja, ou um profissional da sua inteira confiança para que você possa aí traçar um cenário de planejamento para o futuro, né? Para a gente finalizar aqui, cuidado com o cheque em branco que o governo está te entregando. Isso ficou bastante gravado. Exatamente. Jean, vamos passar para o nosso último bloco aqui, que é o dos dicas práticas, tá? Vamos tentar buscar algo prático para quem está nos assistindo aí. Para você, quem deveria começar a pensar numa hold amanhã? Aquele cara que está nos assistindo, quem que é aquele cara que amanhã já tem que buscar um advogado e pensar na sua hold? Principalmente pessoas físicas, profissionais liberais, né? Empresários com grande concentração de renda, de lucros e dividendos no seu exercício de 2026, né? E com várias fontes pagadoras. Esse eu julgo que seja, vamos dizer assim, a maior... Estão na UTI, né? Estão na UTI. Se não se planejarem, vão recolher bastante imposto aí, né? Qual que é, para o doutor, aí, o primeiro passo para se organizar tributariamente? Se planejar, né? Ter muito claro aquilo que você quer equacionar para o teu futuro, né? Então, tributariamente, o que você precisa? Ter um negócio sólido e, através desse negócio sólido, você fazer um planejamento voltado para você administrar isso diante da tua vida. Seja ele sucessório, seja ele participativo, seja ele na gestão do seu patrimônio imobilizado ou ativo, né? Constituir de uma maneira muito clara a forma de administrar os seus negócios daqui para frente. Esse é o cenário ideal. E para a gente finalizar aqui, doutor, para quem quer crescer, não só crescer, mas proteger, né, o seu patrimônio, a gente fala muito dos termos, como é que é o mindset, né, mudar a nossa mentalidade, né, para quem quer proteger então o seu patrimônio, né, o seu crescimento aí, qual que é a mentalidade correta? Eu não digo não só proteger o seu patrimônio, né, eu digo aqui também fazer um planejamento para você otimizar o teu dinheiro de uma maneira justa, né? Hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma carga tributária de países muito alta, né? Muito volumosa, comparado a países, por exemplo, que não têm a mesma estrutura tributária, mas é muito desorganizado aqui no Brasil. Então eu vejo que o pagamento de menos impostos você está planejando e otimizando o teu dinheiro de uma maneira muito mais coerente. Sem falar na proteção patrimonial, porque a hold também tem essa instrumentalização, né, onde a gente insere ali no contrato social cláusulas, por exemplo, que eu não falei muito disso, mas a oportunidade então de blindagem desse patrimônio, que a gente diz popularmente, né? Onde a gente coloca cláusulas de inalienabilidade, de incomunicabilidade de bens, de empenhorabilidade, né? Então, são instrumentos que a gente formata dentro da criação de um planejamento para que isso fique também protegido, né? Que dificulte, vamos dizer assim, o atingimento do patrimônio, né? Que não crie-se uma confusão patrimonial, mas sim uma maneira mais sólida dentro da legalidade
de você administrar o teu patrimônio de uma maneira mais segura, né? Pagando menos impostos. Esse é o feeling do negócio, né? Como também existem outras soluções hoje, na qual a gente também trabalha, né? Que é criação de offshore, são empresas fora do Brasil, né? Que isso não... Aparentemente criou-se um mito também com isso, né? Isso é lavagem de dinheiro. Não. São operações extremamente legalizadas, onde a gente cria, por exemplo, empresas nos Estados Unidos, no Uruguai, né? Todo mundo fala que é paraíso fiscal ou Ilhas Caimãs. Não, são instrumentos que você utiliza para recolher menos impostos, né? E trazer rendas aqui formatadas de um caráter com uma moeda estrangeira, né? Mas recolhendo impostos de uma maneira extremamente legal. Então a gente instrumentaliza isso com N aparelhamentos aí legais para que isso ocorra, né? Pessoal, nosso bate-papo se encerra por aqui. Hoje ficou claro para nós que não é só pagar imposto, mas é sim pensar, planejar, agir com estratégias, né? Doutor, tu tem mais um minutinho para suas considerações finais? Então, agradeço, Juliana, a oportunidade, né, e o convite para vir debater hoje de um tema aí que a gente tem buscado muito conhecimento, né, principalmente pelo cenário atual desse país, né, que é com a reforma tributária. Temos também diversas soluções dentro do nosso escritório hoje de uma advocacia muito preventiva, em termos de revisão tributária, de pagamento de impostos a maior, de transações tributárias hoje que também está uma seara bem dinâmica a respeito disso, né? E a gente está especializado hoje em trazer soluções para os empresários, né? E eu digo que às vezes as soluções elas podem ser preventivas, mas também soluções servem para resolver problemas. Então, se você está com problema, nos procure. A gente pode estar resolvendo isso de uma maneira, né, mais ortodoxa, mas também de uma maneira mais prática aí, se você tiver um problema pontual, né? Então, o caráter preventivo hoje é uma seara dentro da gestão empresarial. A gente tem se especializado nisso. E, novamente, agradecendo para você, e sempre estamos à disposição quando você quiser falar dentro da área do direito empresarial, de temas da área do direito civil, voltado também a essa classe. A gente está à disposição aí para fazer esse bate-papo aí que é bem salutar. Com certeza, nós vamos ter outros bate-papo aqui, porque é o nosso entendimento aqui dentro do nosso canal, levar, né, mais informação, né? Nós temos nossos propósitos dentro do nosso podcast, e vamos marcar, e eu tenho certeza que essa parte do direito empresarial tem bastante coisinha para a gente falar. Hoje a gente direcionou o tema muito específico, hoje, né? Porque é algo que está muito, né, na galera, está muito pesquisa. Exatamente. Então tem muita dúvida sobre essa questão da reforma tributária. Eu acho que ainda a gente tem que pegar esse tema e talvez abrir ele um pouco mais, pegar algo mais específico. Esmiuçar ele mesmo. Porque é um bolo com muitas fatias e aí tem muita dúvida. Essa questão da road é algo que se comenta também, né? E tem muitos instrumento mitos. inteligente que a gente está utilizando esse ano aí para fazer o planejamento dos empresários. Pessoal, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo todos os contatos, Instagram, site, tudo do doutor ali. Então, se você está interessado aí, entre em contato, né? Fale lá, como é que é o nome da sua secretária? Ó? A doutora Tamili. Isso, fale com ela lá e ela vai te dar todo o suporte aí para que você tenha um bom processo nesse negócio. Valeu? Nós nos encontramos no próximo episódio, semana que vem, às 20 horas, aqui no YouTube. Falou! Obrigado.